Olá, alunos, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao capítulo 8 do livro de História. Vocês podem acompanhar comigo através da página 136. Vamos lá? A resistência ao regime militar. Os movimentos de resistência e reivindicação da sociedade civil existiram durante todo o período do regime militar no Brasil. Esses movimentos se alimentaram da fragilidade da economia após esse período de crescimento ocorrido entre 1969 e 1973. Uma das formas de resistência e de exercício da cidadania foi a cultura. Apesar da repressão, o país vivia um momento de enorme efervescência cultural. Com muita criatividade, artistas tentaram driblar a censura e faziam protestos em peças de teatro, letras de músicas e filmes. Então, aqui diz que uma maneira deles protestarem, eles usavam a cultura. Então, em meio a uma letra de música, em meio a uma peça de teatro, em meio a uma poesia, como nós vimos no início do capítulo, eles usavam esses meios para protestar. Vamos falar sobre isso. Respeito à opinião do outro. Em um regime autoritário, não há liberdade para que as pessoas expressem suas opiniões. Então, aqui a gente precisa destacar bem que num regime autoritário, ok? As pessoas, elas não tinham a liberdade de expressar as suas opiniões. Governos autoritários censuram os meios de comunicação, não toleram críticas e perseguem aqueles que pensam diferente. Para impor suas decisões, muitas vezes recorrem à força e à violência. Já em um regime democrático, então agora a gente vai falar sobre o regime democrático. Agora, já um regime democrático, deve haver espaço para a expressão de todas as opiniões e principalmente para as críticas. Então aqui diz, deve haver espaço. Então deve, ok? Esse deve é para garantir o direito no regime democrático de haver espaço para a expressão de todas as opiniões e principalmente para as críticas, que ajudam o governo a aperfeiçoar políticas, leis e instituições permitindo que a sociedade participe das decisões governamentais. Então, a sociedade, ela participa das decisões governamentais. Então, olha a diferença aqui de um regime o autoritário, as pessoas não podiam ter a liberdade de expressar suas opiniões e eles eram atacados e muitas das vezes recorrido até a força e violência. Agora, já no regime democrático, há esse espaço e as pessoas podem participar das decisões governamentais. Então, olha só a diferença, né, entre o regime autoritário e o democrático. Vamos continuar. A sociedade é formada por diversos grupos sociais, cada um deles com sua própria perspectiva sobre a realidade. Para que a sociedade melhore, é importante que as pessoas dialoguem entre si e debatam seus pontos de vista. Aí aqui vem uma perguntinha. Na sua opinião, por que é importante ouvir e compreender as opiniões e pontos de vista dos outros? Como o diálogo entre posições diferentes ajuda a melhorar a sociedade? Então, você aí, na sua opinião, por que você acha que é importante a gente ouvir opiniões e pontos de vista dos outros? Como esse diálogo entre as posições diferentes pode ajudar a melhorar a sociedade? Ok, então, às vezes, eu penso de uma forma, mas vocês pensam de outra. No diálogo, a gente consegue entrar em um consenso. Talvez, eu ouvindo a sua opinião, eu consiga mudar a minha. Ou não. Ou, às vezes, ouvindo o que você está dizendo, não, eu vou ter mais certeza daquilo que eu penso. Não, realmente não é isso. Então, você vai, através de tudo que você leu, até o momento do que nós estudamos, você vai responder
essa pergunta a partir da sua opinião, ok? Agora vem uma perguntinha. Leia a letra da música escrita por Vinícius de Moraes e musicada por Carlos Lyra no início do período do regime militar. Depois faça o que se pede. Então lembra que aqui um pouquinho mais para cima a gente estava falando de utilizar a cultura como um meio para protestar. Então aqui a gente tem uma letra de música que foi escrita por Vinícius de Moraes e musicada por Carlos Lyra, bem no início do regime militar. Então a gente vai ver aqui vários relatos daquele tempo. Marcha da quarta-feira de cinzas. Acabou o nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções. Ninguém passa mais brincando feliz. E nos corações, saudades e cinza foi o que restou. Pelas ruas, o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça, e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E, no entanto, é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir, voltou a esperança, e o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis e há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar, de que a gente nem sabe. Quem me dera viver para ver e brincar outros carnavais, que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de paz. Aí vem a perguntinha embaixo. O autor da canção, Vinícius de Moraes, compara o fim da democracia no Brasil com qual evento? Então, ele mostra aí, através da música, o fim da democracia e o início do quê? Então, vocês vão, através dos estudos, do texto, vão ler a música, a letra da música, para poder responder. B. Sublinhe um trecho da canção que, em sua opinião, mostra esperança. Então, você vai ler no texto e vai sublinhar, lembrando que sublinhar significa passar um tracinho embaixo, ok? Continuando. Fazendo história. O Pasquim, o humor como resistência. O humor foi uma das formas utilizadas para criticar o regime militar no Brasil e exercer uma cidadania que era negada pelo governo autoritário. O jornal O Pasquim, lançado em 1969, era uma das publicações que usavam o humor como instrumento de luta contra medidas do governo dos militares. Pasquim se tornou muito importante e popular. Diversos escritores e artistas de destaque participaram dele, como Milor Fernandes, Jaguar, Rui Castro, Chico Buarque. No seu período inicial, entre 1969 e 1973, chegou a ter tiragem de 250 mil exemplares. Por satirizar os militares e fazer entrevistas polêmicas, o Pasquim sofreu uma censura do governo e a equipe de redação chegou a ser presa. Algumas bancas de jornal que vendiam a publicação chegaram a sofrer atentados à bomba. Um dos colaboradores de Pasquim foi o cartunista Renfield, que criava tiras sobre a situação do país e a repressão dos militares. Renfield costumava dizer que o humor que vale é aquele que dá um soco no fígado de quem oprime. Então, depois de ler, vocês vão responder a questão abaixo. De acordo com o texto, por que o Pasquim foi um jornal tão importante? Então, qual foi a importância desse jornal naquele tempo, naquele momento, onde as pessoas não podiam se expressar livremente? O que esse jornal fez de tão importante naquela época? Ok? Questão 2. Procure no dicionário o significado da palavra pasquim.
Na sua opinião, por que os criadores do jornal escolheram esse título? Então, depois de pesquisar no dicionário, aí você vai responder, na sua opinião, por que os criadores do jornal escolheram este título. Continuando. Nessa tira de Renfield, os personagens Orellana representam um intelectual que devorava livros e jornais e engasga com as notícias do regime militar. A Graúna, por sua vez, está sempre fazendo perguntas que Orellana não sabe responder. Veja o diálogo entre esses personagens. Então, você vai analisar o diálogo entre os personagens na tira. Depois de analisar, você vai vir responder. Qual foi a intenção da Graúna ao fazer a pergunta ao bode Orellana? Então, você vai escrever conforme você leu na tira. Como a Graúna atendeu à resposta do bode Orellana? C. Qual é a relação entre essa tirinha e o período da ditadura militar no Brasil? Você vai fazer relação da tira com o período da ditadura. Continuando. Converse com os colegas e o professor e dê exemplos de outros meios de informações alternativos e importantes hoje em dia. Se necessário, faça uma pequena pesquisa em jornais, revistas e internet. Então, aqui você pode dar exemplos de outros meios de informações alternativos hoje em dia. Se você puder e quiser, você faça uma pesquisa, uma pequena pesquisa em jornais, revistas e internet para poder responder a questão. Caso você não tenha como fazer essa pesquisa, né, você pode dar exemplos seus, pode conversar com os pais também, para poder responder, ok? Continuando. A abertura da política e a volta da democracia. A partir de 1978, ocorreu no Brasil uma série de greves de trabalhadores e manifestações estudantis e de professores, além de outros setores da sociedade contra o governo militar. Esses grupos sociais, descontentes com os baixos salários e a crise econômica, queriam o fim da ditadura e a volta da democracia. A pressão popular obrigou o governo a fazer concessões. Em 1979, o então presidente general Ernesto Geisel anulou os decretos que mantinham a repressão e a censura, dando o primeiro passo para o retorno da democracia. Em 1979, foi promulgada a Lei número 6.683, que proclamava a anistia ampla, geral e restrita a todas as pessoas perseguidas pelo regime militar. Essa lei permitiu que os opositores do regime militar que haviam sido exilados voltassem ao Brasil. Além disso, ela restaurou os direitos políticos suspensos pelos atos constitucionais. A partir de então, os partidos políticos proibidos de funcionar durante o regime militar voltaram a atuar na legalidade. Uma onda de protestos de greves ocorreu em todo o Brasil, exigindo o fim do arroxo salarial e eleições livres. Continuando, agora a gente vai falar sobre as diretas já. Em 1984, milhares de pessoas saíram às ruas para exigir eleições diretas para o presidente, no movimento que ficou conhecido como Direta Já. Durante o regime militar, o processo eleitoral era manipulado pelos militares. A população só podia escolher os representantes do poder legislativo, prefeitos e governadores. O presidente da República era eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, no qual o Partido dos Militares era a maioria.
Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, ainda pelo voto indireto. Era o primeiro civil a chegar ao poder público no Brasil desde o golpe militar de 1964. No entanto, Tancredo faleceu pouco antes de tomar posse e quem assumiu a presidência foi o vice-presidente José Sarney. Era o fim do regime militar no Brasil. O Brasil ganhou uma nova Constituição que passou a vigorar a partir de 1988, incluindo o retorno da democracia. A censura havia terminado e as pessoas readquiriram direitos fundamentais, como livre expressão do pensamento, do direito à vida e o direito a ir e vir. Agora vamos para a pergunta. Observe a fotografia. Então, aqui a gente tem bandeiras, né, da direta já, balões, as pessoas, né, aqui embaixo nós temos a legenda. O movimento das diretas já em Rua do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1984. Aí vem a pergunta, qual era o objetivo do movimento popular registrado nessa fotografia? O que as diretas já pediam? Então, aqui no texto tem escrito, um pouco mais para cima, qual foi esse movimento direta já. O que esse movimento direta já queria conquistar, né? Então, a gente pode ver que seria o voto direto para a escolha do presidente, porque antes o presidente era escolhido indiretamente pelo Congresso. O que as pessoas queriam é que elas, através do voto direto, conseguissem eleger o presidente. Então, vocês voltem aqui no texto, voltando aqui no texto, tem aqui escrito direta já, e vocês vão ler para poder responder a última questão, ok? Então, aqui nós encerramos o capítulo 8 de História. Nas próximas aulas, nós só faremos revisão dos capítulos 7 e 8, que nós estudamos nesse bimestre, nesse último bimestre. Então, para as próximas aulas, vocês precisarão consultar o livro para poder responder os formulários, ok? Vocês também, nessa mesma semana ou na próxima, terão como corrigir o livro, o capítulo 8 inteiro, através da correção que será disponibilizada pelo grupo dos pais, pelo WhatsApp, ok? Espero que tenha ajudado vocês com a leitura e a compreensão. E até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.